queridos! Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, que todos estejam com saúde. Hoje, na nossa aula de arte, nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a civilização grega. Nós vamos falar mais especificamente sobre o teatro grego. Você já ouviu falar sobre as tragédias gregas? E sobre as comédias? Vamos conferir então um pouquinho sobre o teatro grego? O teatro grego foi uma manifestação artística muito importante para o desenvolvimento da cultura grega e, além disso, também serviu de influência e inspiração para outros povos da antiguidade, sobretudo para os romanos. Vale lembrar que o termo teatro significa local onde se vê, ou lugar para olhar. O teatro grego era formado por diversos elementos, cenários e figurinos, além da presença de júris. Eles apresentavam músicas, danças e mímicas. Para os gregos, ir ao teatro representava um grande acontecimento que, aos poucos, foi tomando conta da vida social dos habitantes daquele lugar. Como já vimos anteriormente, a arquitetura dos teatros gregos possuía como característica marcante as construções ao ar livre. Esses teatros eram também conhecidos como teatros de arena. Em forma de meia-lua, visando uma melhor acústica, eles possuíam uma grande arquibancada para que a plateia pudesse se sentar. Na época clássica, diversos teatros foram construídos na Grécia. Merecem destaque o Teatro de Delfos e o Teatro de Dionísio. O teatro grego teve início em Atenas, na Grécia, por volta de 550 anos antes de Cristo, e surgiu a partir das celebrações realizadas para o deus Dionísio. Essa era uma divindade da mitologia grega relacionada às festas, à fertilidade e ao vinho. Nas celebrações dionisíacas, que duravam cerca de uma semana, as pessoas bebiam, cantavam e dançavam. Com o passar do tempo, essas festividades foram evoluindo em termos de organização e elaboração, até chegar ao que conhecemos hoje como teatro, com enredo, atores, plateia, encenações e etc. Inúmeros festivais de teatro fizeram parte da Grécia Antiga e eram apresentados durante o dia todo, e muitos duravam até vários dias. As máscaras eram um instrumento essencial no figurino dos atores, sendo muito utilizadas. As mulheres não participavam das atuações, pois não eram consideradas cidadãs da polis. Dessa forma, as máscaras antes utilizadas como artefatos ritualísticos podiam representar personagens de ambos os sexos. Na Grécia Antiga, o teatro era classificado em dois tipos, a saber, a tragédia e a comédia. O termo tragédia vem do grego e significa canção ao bode, uma vez que nas celebrações a Dionísio, que eram chamadas de canto ao bode, um bode era sacrificado em oferenda. Além disso, os homens se vestiam de sátiros. A tragédia é o gênero teatral mais antigo de todos, o qual estava baseado em histórias trágicas e mitológicas, com medo, morte e terror. A tragédia é um gênero artístico que representa uma peça teatral ou um poema que tem um final infeliz. As tragédias gregas eram compostas geralmente por 5 atos. Uma das mais importantes características que a diferem da comédia eram seus personagens.
Assim, na tragédia, os personagens eram deuses, reis e heróis, enquanto que na comédia eles eram homens comuns. Os mais importantes dramaturgos gregos desse gênero foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Vale lembrar que, diferentemente dos jurados das comédias, os júris das tragédias eram formados por 5 pessoas importantes da aristocracia grega. Vamos agora conhecer um pouco sobre a comédia. O termo comédia significa um espetáculo divertido. Trata-se, portanto, de um gênero teatral crítico, baseado em sátiras, e que abordava diversos aspectos da sociedade grega de maneira cômica. A comédia era considerada pelos clássicos como um gênero menor em relação à tragédia. Os júris da comédia não eram aristocratas como na tragédia. Dessa forma, eles eram formados por 3 pessoas da plateia. Para o filósofo grego Aristóteles, a tragédia era um gênero maior, visto que representava os homens superiores. Já a comédia representava os fatos cotidianos e por isso era representada por homens inferiores, ou seja, os cidadãos da polis. Dos dramaturgos desse gênero, destaca-se Aristófanes. Muitas peças gregas são representadas até hoje, por conta da influência que exerceram no mundo. São elas Édipo Rei, de Sófocles, Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, As Troianas, de Eurípides e As Vespas, de Aristófanes. Então, meus queridos, hoje nós pudemos conhecer um pouquinho mais sobre o teatro grego. Vimos um pouquinho sobre a comédia, sobre a tragédia, sobre o uso das máscaras e vimos também como foi importante o teatro grego para a nossa cultura. Espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês na nossa próxima aula, se Deus quiser.